Boa tarde, pessoal. Nós vamos então começar a aula, certo? Como a aula está sendo gravada, eu vou começar então me identificando para ficar registrado no vídeo. Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Antes de nós começarmos a aula em si, queria aproveitar para discutir um pouco sobre o trabalho, certo? Nesse momento, nós devemos estar começando a fazer a primeira parte do trabalho da disciplina. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acredito que vocês já consigam ver a minha tela, né? Joia. Bom, esse arquivo aqui, né, de uma página, ele está no Moodle. Então, ele está aqui na aba de sistemas discretos, primeira nessa parte da disciplina. Bem aqui na parte inferior, cadê? Aqui. Trabalho, lista, exercício. Então, aqui está o trabalho, parte 1, certo? Aqui, esse arquivo que eu vou estar mostrando para vocês, está nesse link aqui no Moodle, certo? Então, a primeira parte do nosso projeto de controle digital, ela começa então com vocês escolhendo uma planta que vocês pretendam aplicar aí na disciplina, pretendam controlar na disciplina. Professor, deixa eu ver aqui a pergunta do Victor. Pode usar sim, eu ia até comentar isso. Vocês podem utilizar, e é bem comum que os alunos utilizem o mesmo sistema que estão usando aí no laboratório de controle digital. Então, começar escolhendo a planta, que vocês podem utilizar, então, para quem também está fazendo laboratório de controle digital, pode usar o mesmo tema. Na sequência, então, vocês devem obter o modelo da planta, ou seja, as equações diferenciais que modelam essa planta. A partir das equações diferenciais, obter a função de transferência. Uma análise preliminar ali dos polos e zeros da planta, né? Saber onde estão localizados esses polos e zeros. Plotar a resposta ao degrau. Em alguns casos, a planta tem um integrador, né, ou é instável. Nesses casos, a resposta ao degrau vai tender para infinito, né? Mas, de qualquer forma, mostrar essa resposta ao degrau e mostrar que o sistema, nesses casos, né, mostrar que o sistema é instável ou não. Uma vez, então, que você já tem a planta, já tem uma noção do comportamento dessa planta, vocês precisam, então, definir as especificações do controle. Ou seja, o que vocês pretendem dessa planta. Em alguns casos, pode ser ter resposta em regime permanente com erro nulo. Pode ser melhorar o tempo de resposta. Diminuir a oscilação, diminuir sobressinal. Então, conhecendo o comportamento da planta em malha aberta, vocês vão fazer alguma especificação do que vocês querem do sistema de controle, certo? Qual é a performance que vocês querem que o sistema tenha em malha fechada. Então, uma vez que vocês têm essa especificação, vocês têm então agora que definir a frequência de amostragem. Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre diagrama de Bode. Eu vou passar uma possível técnica aí para vocês definirem essa frequência, mas ela também pode ser feita em cima dos polos, certo? Nós sabemos que os polos da planta está ligado com a frequência de resposta, que também está ligado com o diagrama de Bode, certo? Então nós vamos discutir um pouquinho ainda na aula de hoje. Uma vez que vocês, então, escolheram aí a frequência de amostragem, eu quero que vocês discretizem a planta. Vocês vão utilizar o MATLAB para isso. E, novamente, agora fazer a análise dos polos e zeros da planta em Z. Certo? Aqui não precisa, nesse momento, fechar a malha para plotar esses polos e zeros. Eu quero saber onde estão alocados os polos e zeros da planta em malha aberta. Certo?
Conforme eu já comentei, né, o trabalho pode ser em grupos de no máximo 4 alunos, e a entrega dessa primeira parte do relatório é para o dia 2/2, certo? Eu acredito que essa primeira parte seja relativamente simples, né? Tem 2 semanas aí para você estar entregando. Isso. A parte de controle digital mesmo está nessa parte final aqui, né? Definir a frequência de amostragem, obter a função de transferência da planta e fazer essa análise aí dos polos e zeros da planta em Z. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida aí, pergunta sobre o trabalho? Uhum. Então tá jóia, pessoal. Vamos começar então com a nossa aula de hoje em si. Eu vou revisar o material que vocês já viram nos vídeos da aula assíncrona, certo? Então eu vou começar com esse material de novo para a gente revisar um pouco aí. Bom, então nós estamos iniciando aí a parte 2 da nossa disciplina de controle digital, que é a parte de projeto de controlador realmente. O que nós vimos até então foi basicamente ferramentas para que nós pudéssemos começar a falar de projetos de controle digital. Bom, primeira ferramenta que nós vamos ver é a definição do tipo do sistema. E aqui nós vamos abordar a resposta em regime permanente do sistema em malha fechada. Vocês devem lembrar que em controle 1 e 2, o tipo de sistema era definido de acordo com o número de integradores que a função de transferência possui. Então, integrador em sistemas contínuos é polo na origem, polo em zero. Então, dependendo do número de polos que o sistema tem na origem, nós classificamos o sistema em tipo 0, 1, 2. Poderia ter 3, né, mas é algo muito incomum. Né? O mais comum é sistemas tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Sistema tipo 0 não tem nenhum integrador. Sistema tipo 1 tem um integrador e sistema tipo 2 possui 2 integradores. Função de transferência de sistemas discretos, o integrador é polo na posição 1. Então, enquanto em sistemas contínuos era polo na origem, em sistemas discretos é polo na posição 1, Z igual a 1. E nós podemos adotar a mesma definição, certo? Então, um sistema que não tem nenhum integrador é um sistema tipo 0. Se tiver um integrador, é tipo 1, dois integradores tipo 2, e assim sucessivamente. E, frisando bem, integrador no plano Z é polo na posição 1. Bom, de forma similar, nós definíamos para obter o erro estático, o primeiro passo era definir o Kp, o Kv e o Ka, certo? Então, o Kp estava ligado ao degrau, o Kv à rampa e o Ka à parábola ou aceleração. Bom, o Kp, o Kv e o Ka, então eles são o Kp, o limite de G de S e H de S, onde H de S está na malha de realimentação, quando S tende a zero. Então, resolvendo esse limite, nós obtemos o Kp. Multiplicando a função G de S, H de S por S e obtendo o mesmo limite, nós obtemos o Kv. E multiplicando G de S, H de S por S ao quadrado, aplicando esse limite de S tendendo a zero, nós obtínhamos o Ka, certo? Então, isso a gente fazia para sistemas contínuos. Uma vez que eu obtenho o Kp, o Kv e o Ka, eu sei que o erro à entrada degrau para um sistema tipo 0 é igual a 1 sobre 1 mais Kp.
Eu tenho certeza que para um sistema tipo 0, a resposta do meu sistema para a rampa, eu vou ter um KV igual a zero e um erro infinito. Para a parábola, então, continua infinito. Um sistema tipo 1, o seu erro, a entrada degrau, ele vai ser nulo, porque o KP é infinito. Já o erro para a entrada rampa vai ser constante, vai ser 1 sobre KV. E o erro para a entrada parábola, para um sistema tipo 1, vai ser infinito. Por último, para um sistema tipo 2, o erro ao degrau é nulo, o erro para a rampa é nulo, e o erro para uma entrada em parábola vai ser constante, sendo 1 sobre Ka. Certo? Então, isso nós fazíamos ali para sistemas contínuos, para obter, então, o erro em regime permanente. Para sistemas discretos, é muito parecido, certo? Então, aqui nós temos G de S, H de S. Então, o nosso Kp é o limite quando GH de Z. Então, notem que quando eu coloco esse traço em cima das funções, significa que primeiro foi feito o produto para depois discretizá-los, certo? E eu fizer esse limite tendendo a 1, eu vou obter o Kp do meu sistema discreto. Então, notem que aqui, como o meu integrador em Z é polo na posição 1, eu tenho que fazer o Z tendendo a 1 e não tendendo a 0, que nem no sistema contínuo, certo? A diferença básica está nesse limite tendendo a 1. Para a entrada rampa, o meu KV é 1 sobre o período de amostragem, do limite de Z menos 1 vezes GH de Z, com Z tendendo a 1. E por último, para a parábola, o Ka é 1 sobre período de amostragem ao quadrado, do limite de Z de menos 1 ao quadrado, GH de Z, limite de Z tendendo a 1. Então, fazendo isso aqui, eu encontro o Kp, o Kv e o Ka. Uma vez que eu tenho, então, esses coeficientes, eu consigo, então, calcular a resposta ou o erro do meu sistema para o degrau, rampa e parábola, e posso conhecer esse erro para os sistemas tipo 0, 1 e 2. Aqui, a tabela é idêntica à tabela de sistemas contínuos, certo? A diferença, pequena diferença, está no cálculo do Kp, do Kv e do Ka. Mas, de forma idêntica, para sistemas tipo 0, para entrada ao degrau, eu tenho um erro constante. Se eu aplicar uma rampa ou uma parábola no sistema tipo 0, uma entrada, rampa ou parábola, o erro vai tender a infinito. Para um sistema tipo 1, resposta ao degrau nula, de forma idêntica ao contínuo, resposta à rampa é constante, e resposta à parábola, o erro tende a infinito. Para o sistema tipo 2, para entradas degrau e rampa, o meu sistema vai ter um erro nulo. E para a entrada parábola vai ter um erro constante. Certo? Então, essa tabela aqui é idêntica ao que nós fazíamos para sistemas contínuos. A diferença que está no slide anterior, no cálculo do Kp, do Kv e do Ka. Aqui nós temos o limite tendendo a 1. Aqui, além do limite tendendo a 1, eu tenho que o meu polo de um integrador é na posição 1, então por isso eu multiplico por Z na menos 1, e também tenho que multiplicar aqui pelo inverso do período de amostragem. E para aceleração, o inverso do período de amostragem ao quadrado e Z na menos 1 ao quadrado. Certo? É bem parecido, mas é um pouco diferente. E aqui não tem diferença nenhuma. Uma vez que eu obtive Kp, Kv e Ka, essa tabela é idêntica. Certo, pessoal? Então, uma ferramenta que vocês já utilizavam em controle contínuo, vocês vão utilizar de uma forma muito similar para sistemas discretos, para poder, então, obter o nosso erro aí em regime permanente para degrau, rampa e parábola de sistemas tipo 0, 1 e 2. Alguma pergunta, pessoal? Mas estão acompanhando, né?
Tudo certo com o áudio e com o vídeo, né? Ok. Então, aqui nós vamos dar um exemplo, então, certo? Nós vamos ver aqui um sistema tipo 0. Aqui nós temos um sistema contínuo. E aqui nós temos esse sistema contínuo discretizado, utilizando como método o zero ordem hold e como período de amostragem 1 segundo. Na realimentação, nós temos uma constante. Então, se eu calculo o Kp para esse sistema tipo 0, que não tem nenhum integrador, fazer o limite de GH de S com S tendendo a 0, nós vamos chegar num Kp igual a 1 e num erro em regime permanente igual a meio. Já calculando aí o Kv, como eu tenho um S multiplicando aqui em cima, quando eu fizer isso tendendo a 0, necessariamente o Kv dá 0. Como o erro é o inverso, eu vou ter um erro para a entrada rampa infinita. Bom, para o meu sistema discreto, eu obtenho os mesmos resultados. Apesar de eu fazer o limite desse sistema aqui tendendo com z tendendo a 1, se vocês aplicarem z aqui igual a 1 e fizer o cálculo, vocês vão ver que vão chegar num Kp igual a 1. Aplicando na fórmula para calcular o erro de posição, vocês vão chegar em meio também. E mais, o Kv, 1 sobre t, limite de z a menos 1, vezes gh de z, com z tendendo a 1, se fizer esse limite aqui, nós vamos obter um Kv de 0, inverte o Kv para calcular o erro, vocês vão chegar no erro infinito. Então, independente de seja sistema contínuo, ou o sistema discreto equivalente, o resultado para o Kp e para o Kv e o erro de posição e erro de velocidade serão os mesmos. Então, vamos ver aqui o gráfico. Sistema tipo 1. Em azul, eu tenho a resposta do sistema contínuo para entrada degrau. Em verde, eu tenho a resposta do sistema discreto. Ambos estabilizam aqui numa posição de 0,5, o que me dá aqui um erro para a minha referência de meio. Certo? Então, o erro que nós nos referimos não é o valor que ele estabilizou, é a entrada degrau menos a minha saída, que dá aqui meio também. Então, tanto para o meu sistema contínuo quanto para o meu sistema discreto, ambos vão ter aqui um erro em regime permanente igual. Já para a entrada rampa, então aqui em preto eu tenho a minha entrada, que é uma rampa. Em azul eu continuo tendo o sistema contínuo. Em verde, esses degraus é o sistema discreto. Então, notem que sempre que eu faço a subtração da minha entrada para a minha saída, vocês notem que esse valor vai aumentando cada vez mais. Ou seja, o meu sistema não consegue seguir uma entrada rampa, porque o sistema é tipo 0. Então, graficamente, o que nós já sabíamos no cálculo do erro de velocidade é o que nós estamos visualizando aqui, certo? O erro vai sempre aumentando. E isso, obviamente, uma hora isso vai tender para infinito, né? Bom, vamos ver um sistema tipo 1 agora, certo? É mais fácil visualizar um sistema tipo 1 contínuo, né? Se eu posso ver que eu tenho um S aqui, automaticamente eu tenho um polo em 0. Se eu calcular, eu utilizei agora, notem que eu variei aqui, certo? A minha entrada, a minha malha de realimentação agora é unitária. Quando eu discretizo esse sistema, eu tenho aqui uma função de terceira ordem, então aqui terceira ordem, aqui também terceira ordem. Eu não consigo visualizar com a minha função de transferência, minha equação característica nesse modo, mas se eu calcular os polos desse sistema, eu vou ver que eu tenho um polo em 1. Certo? Então, para eu ter certeza que um sistema discreto tem um integrador,
eu preciso calcular os seus polos. Eu não consigo, visualizando a minha equação característica no formato polimonial, saber se ele tem um integrador ou não. Certo? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter quando for analisar um sistema discreto, para saber se ele é um sistema tipo 0, 1 ou 2. Vocês precisam obter os polos e ver se esse sistema tem algum polo em 1. Bom, agora, quando eu pegar aqui, então, minha função de transferência e fazer S tendendo para 0, como eu tenho um S aqui que eu não consigo cortar, né? Esse S que está multiplicando a minha função de transferência, ele vai dar 0. Dando 0, o meu Kp dá infinito. Aplico na forma do cálculo do erro de posição, dá 0. Então, esse sistema tem um erro em regime para a entrada degrau igual a 0. Já para uma entrada rampa, vocês notem que aparece um S multiplicando a minha função de transferência, certo? Então, notem que esse S corta com o S do integrador da planta. Quando eu substituo aqui o S tendendo a 0, eu fico com 1 sobre 2, que é meio. Então, meu KV é meio. Automaticamente inverto o KV, meu erro de velocidade dá 2. Para meu sistema discreto, a primeira coisa que eu preciso, na verdade, é obter os polos de zero desse sistema, certo? Para saber se eu tenho um polo em 1. Bom, quando eu substituir aí, fazer o limite dessa função z tendendo a 1, novamente eu vou chegar no valor infinito para o Kp. Inverto o Kp, eu tenho um erro de posição nulo. Para o KV, então, o limite de 1 sobre t, o limite de z tendendo a 1, de z menos 1 sobre GH de z, quando eu fizer esse cálculo aqui, vocês vão chegar num KV igual a 0,5. Inverto o KV, chego no erro de velocidade igual a 2. Certo? Bom, graficamente, vamos ver então tanto a entrada degrau quanto a rampa. Então, aqui eu tenho o degrau unitário. Em azul, meu sistema contínuo. Notem que ele oscila, tem um sobresinal, mas estabiliza em 1, ou seja, erro nulo. O mesmo acontece aí para o sistema discreto. Ele dá um sobresinal um pouco maior, oscila e estabiliza também em 1. Então, ambos os sistemas têm erro de posição nulo. Eles conseguem seguir uma entrada degrau. Para entrada igual a rampa, notem que aqui eu tenho a rampa, certo? Em azul eu tenho o sistema contínuo. Notem que, apesar do erro nunca zerar, essas duas retas elas têm a mesma inclinação. Então, sempre que eu calcular aqui o erro da entrada para a saída, esse valor passado aí o transitório inicial, em regime permanente, esse erro é constante. Para o sistema discreto, apesar do meu sistema colocar degraus aqui, né, o meu sistema discreto ele é definido somente no instante de amostragem, certo? Então, se eu calcular o erro desse ponto do meu degrau, da entrada para esse ponto do meu degrau, vocês vão ver que essas amostras são sempre constantes. Passado aí um transitório inicial, isso aí vai tender a ficar constante. Então, nós tentamos demonstrar com 2 exemplos aí, certo? O que acontece, então, para o meu sistema tipo 0 e tipo 1, para as entradas degrau e rampa. E também visualizando aí graficamente, certo? Podemos interpretar melhor aqueles resultados obtidos. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Beleza, então, tudo claro? Bom, a próxima ferramenta que nós vamos utilizar para fazer projeto de sistemas discretos, sistemas digitais, é o lugar das raízes.
Então vocês lembrem lá em sistemas contínuos que nós tínhamos essa função, né, rootLox, onde eu colocava aqui dentro o sistema, a função de transferência do sistema contínuo. Essa função aqui me dava o lugar das raízes, né? Só por curiosidade, para a gente relembrar um pouco, né? Então, se eu tenho uma função de transferência que é definida como um numerador por um denominador, o meu sistema em malha fechada com uma realimentação K, ou seja, um ganho proporcional K, essa função em malha fechada é g de S sobre 1 mais K g de S. Se eu substituo aqui numerador, denominador e retrabalho essa função, eu vou chegar que minha função em malha fechada é o numerador dividido pelo denominador mais K vezes o numerador. Então, notem o seguinte, se K é igual a 0, eu fico com o meu sistema em malha aberta, numerador sobre denominador. É por isso que, no lugar das raízes, o início do diagrama é nos polos do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando o K, a influência do numerador vai aumentando cada vez mais. E é por isso que no infinito, os meus polos, eles tendem para os zeros. Certo? Porque, olhando aqui a equação característica, o que o MATLAB faz é resolver essa equação característica. Então, eu vejo que com K igual a zero, a equação característica é o denominador do sistema em malha aberta. Conforme o K vai aumentando, a influência do numerador vai aumentando. Por isso, meus polos vão tendendo para os zeros. Certo? Então, na função rootLox, o que nós resolvemos é essa função aqui, variando o K de 0 até infinito. Bom, para um sistema discreto, eu tenho exatamente a mesma definição. A minha função em malha fechada é o numerador da minha planta sobre o denominador mais K vezes o numerador. E o que o sistema faz é resolver esse polinômio. Então, para K igual a zero, eu tenho a origem dos meus polos nos polos do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando K, os meus polos tendem para a posição dos zeros. Então, aqui, pegando aquele mesmo sistema tipo zero, e aplicando a função rootLox para essa função de transferência, e depois usando a função sgrid para traçar aqui essas linhas de frequência natural e de amortecimento, eu vejo que o meu sistema começa com os polos também malha aberta. Então, essa função tem um polo em 2 e um polo em 1. Conforme eu vou aumentando o K, esses dois polos se deslocam, se encontram aqui na posição 1,5, depois eles tendem de forma assintótica, né, para mais ou menos infinito, aí na vertical. Bom, vamos pegar agora o sistema discreto, certo? Então aqui eu tenho um sistema discreto, ou seja, discretizei a função anterior, e essa função de transferência contínua, utilizando o zero ordem Rode. Apliquei o rootLox e dessa vez usei a função zgrid para traçar aqui o círculo unitário, as minhas linhas de frequência natural constante e também as linhas aqui de amortecimento natural constante. De amortecimento, né? Não é amortecimento natural. Essa função tem os polos, eu devia ter colocado aqui do lado, né? Deixa eu ver se eu tenho, não tenho. Eu acredito que eles estejam ali 0,3, 0,4 e aqui ponto 1, ponto 15, alguma coisa assim, certo? Não tem um valor exato. Às vezes a forma gráfica é meio ruim que a gente não consegue ter uma visualização muito boa do valor exato, né? Mas de forma similar, conforme eu aumento o K, esses dois polos se encontram nesse ponto sobre o eixo real e tendem de uma forma diferente
notem que eles não vão uma reta para cima e para baixo, certo? Vocês devem lembrar também que retas, como assim, o meu mapeamento de S em Z, ele leva a coisas um pouquinho diferentes. Então, esses meus polos, eles se afastam aqui numa forma circular, se encontram novamente nesse ponto. Um vai tender para o zero, o outro vai tender para menos infinito. E aqui eu tenho uma grande diferença entre sistemas contínuos e sistemas discretos. Vocês notem que o meu sistema contínuo, esse sistema contínuo, por mais que eu aumente o K, esses polos nunca vão passar para o lado direito do plano complexo de S. Ou seja, se aumentar demais o K, esse sistema pode até oscilar muito, mas ele nunca vai ficar instável. Certo? Esse sistema aqui, com uma realimentação com um ganho K realimentando, um ganho proporcional, nunca vai ficar instável. Ele pode oscilar demais, mas instável ele nunca vai ficar. Já o meu sistema discreto, notem que eu tenho um polo que, se eu aumentar demais o K, ele sai do círculo unitário. Para nós, sistemas estáveis são sistemas que o polo está dentro do círculo unitário. Essa é a definição de estabilidade para sistemas discretos. Polos têm que estar dentro do círculo unitário. Aqui, para o meu sistema equivalente, uma hora o polo vai sair do sistema do meu círculo unitário. E não importa que frequência de amostragem eu utilizar, certo? Eu posso utilizar uma frequência de amostragem extremamente alta, que mesmo assim, se eu usar um K ganho grande demais, eu posso estabilizar o sistema discreto. Então, primeira diferença aqui significativa que eu tenho entre sistemas contínuos e sistemas discretos. Um sistema contínuo que nunca fica instável, o sistema discreto equivalente, se eu aumentar demais o ganho, vai ficar instável. Dá para entender isso aí, pessoal? Ok. Eu posso já chegar a uma conclusão aqui. Eu sei que toda vez que eu discretizo um sistema contínuo, eu tenho um sistema que tem o grau relativo equivalente igual a 1. Certo? Se o meu sistema discreto tem o grau relativo igual a 1, eu sempre tenho um polo que vai tender para infinito. Então eu posso afirmar com certeza que todo sistema discreto, realimentado por um ganho proporcional, se eu aumentar demais esse ganho, esse sistema vai ficar instável. Porque eu sempre vou ter um polo que vai tender para infinito e vai sair de dentro do círculo unitário. Mas, bem dito, pessoal, realimentando esse sistema com um ganho proporcional. Certo? Se eu realimentar com outros tipos de controlador, eu posso fazer um sistema que não fique instável, não importe o ganho K. Tá bom? Então, diferença aí que nós já encontramos de sistemas contínuos para sistemas discretos. Deixa eu ver aqui a pergunta do Vitor. Quanto maior a frequência de amostragem, maior precisa ser o ganho para estabilizar? Provavelmente sim. Vai ficar um pouco mais claro no diagrama de Bode. Tá? Quando nós vimos o diagrama de Bode, vai ficar um pouco mais claro. Conforme eu aumento essa frequência de amostragem, esse ganho aí vai precisar ser maior para estabilizar. Bom, vamos ver um sistema contínuo diferente aí, certo? Vamos ver um sistema contínuo que continua sendo um sistema tipo 0, mas agora ele tem um zero aqui. Além de ter dois polos, tem um zero. Então, o sistema contínuo equivalente, ele tem dois polos, continua com as mesmas posições, polo em 1 e polo 2 em malha aberta. Os dois polos se encontram, mas como eu tenho um zero, um dos polos tem que tender para o zero. Então, esses polos descrevem esse círculo, né? Ou essa elipse, né? Se encontram numa posição aqui no eixo real.
Um vai tender para o zero, o outro vai tender para mais infinito sobre o eixo real. Menos infinito sobre o eixo real. De novo, notem que esse sistema nunca fica instável. Porque, por mais que eu aumente o ganho K, eu não tenho nenhum polo indo para o lado direito do plano complexo. Já se eu discretizar esse sistema, notem que esse sistema aqui, eu continuo com os polos na mesma posição, porque o polo do sistema contínuo eu não mexi. Eles novamente se encontram sobre o plano real, descrevem esse círculo. Um polo tende para o zero e o segundo polo vai tender para menos infinito. Então, novamente, esse sistema, se eu aumentar demais o ganho dele, uma hora ele se torna instável. Apesar de sistema contínuo nunca se tornar estável. De novo, como o grau relativo dessa função vai ser sempre 1, ou seja, eu sempre vou ter pelo menos um polo que não vai tender para um zero, porque não existe, esse polo tem que tender para menos infinito. Então, uma hora isso aqui fica instável. Bom, sistemas tipo 1 agora. Então, sistema que tem um polo em zero, ou seja, tem um polo aqui na origem. Eu não tenho nenhum zero, então um polo em 0, um polo em 1 e um polo em 2. Relimitação com ganho, esse polo 0 e 1 se encontram aqui no eixo real e os meus três polos se afastam de forma assintótica, ou seja, esse ângulo aqui vai dar 120 graus, 120 e 120. E notem que esse sistema, se eu aumentar demais o ganho, o sistema contínuo fica instável. Então vamos ver de novo, vamos discretizar esse sistema. Obtemos três polos e notem que agora eu tenho um polo em 1. Esse polo em 1 é o integrador que em S estava em 0. Esses dois polos são os mesmos polos que mapeavam a posição 1 e 2 no sistema contínuo. Então agora o polo em 1 e esse polo eles se encontram sobre o eixo real e tendem de forma circular aí, né, para mais ou menos infinito. O polo menor vai tender aqui para o zero. Eu tenho mais um zero que nós não estamos visualizando, mas ele está fora aqui dessa área, tá? Deve estar com um valor bem elevado. Então esses dois polos possivelmente eles vão se encontrar muito para frente aqui no eixo real. Um vai tender para o zero, o outro vai tender para menos infinito. Mas ele já torna um sistema instável quando eles saem aqui do círculo unitário. Próximo sistema que nós vamos analisar continua sendo tipo 1, mas de novo eu coloquei um zero. Além dos meus três polos, eu coloquei um zero aqui. Agora, como esse polo ele não tende para menos infinito, porque ele tem um zero para onde ele tende, esse sistema ele nunca fica instável, certo? Porque esses polos se afastam num ângulo de 180 graus. Então não vai acontecer desse par de polos passar para o lado direito do plano complexo. Isso nunca vai acontecer. Então esse sistema contínuo, por mais que eu aumente K, ele nunca vai ficar instável. Ele vai ficar oscilativo, certo? Se isso aqui for muito para mais ou menos infinito, a minha frequência natural vai ficar muito alta e esse sistema vai estabilizar, não, vai oscilar. Porque também vai ter um amortecimento muito baixo, né? Agora, discretizando esse sistema, eu tenho novamente meus três polos, um integrador aqui em 1, tenho um zero nessa posição, muito próximo da origem, né? E tenho um zero aqui também dentro do círculo unitário. Esse zero possivelmente seja o zero estrutural e esse zero deve ser um zero de amostragem. Então, novamente, os meus dois polos se encontram, saem aqui de forma meio circular, né? E eles saem do círculo unitário. Eles vão se encontrar em algum ponto muito fora do círculo unitário
e um dos polos vai tender aqui para esse zero, o segundo vai tender para menos infinito. Mas, quando os dois polos saírem aqui do ciclo unitário, meu sistema já está instável. Bom, mas o importante aqui do lugar das raízes, além de a gente detectar que o sistema discreto fica instável antes do sistema contínuo, ou também saber que alguns sistemas contínuos que não ficam estáveis, o seu sistema discreto fica estável, é que nós também podemos utilizar essa ferramenta para projetar o nosso controlador, certo? Eu quero que o meu controle tenha um amortecimento de 0,8. Então eu tenho que dar uma olhada em qual ganho que me traz esse ponto aqui, os meus polos, sistema fechado, na curva de 0,8 de amortecimento. Notem que controlando somente um ganho, eu não consigo colocar o meu polo em qualquer posição. Se eu disser que eu quero que ele tenha uma frequência natural nessa curva e um amortecimento de 0,5, eu não consigo, certo? Eu preciso, somente com um controlador proporcional, eu não consigo colocar esses polos em qualquer local que eu queira. Se eu precisar disso, eu vou precisar de um sistema mais sofisticado. Mas eu posso escolher ou o amortecimento ou a frequência natural que eu quero de resposta. Então, uma ferramenta que vocês já conheciam ali de lugar das raízes para sistema contínuo, onde aqui nesse semicírculo nós tínhamos a resposta, a frequência natural, e nessas curvas o amortecimento, nós também temos isso similar no sistema discreto. Só que as curvas são diferentes, certo? Aqui nesses semicírculos inicial, aqui eu tenho a frequência natural do meu sistema, e essas curvas que são na verdade parte aí de uma espiral, elas são então o amortecimento. Então eu posso escolher qual amortecimento que eu quero ou qual frequência natural eu quero de resposta. Joia, pessoal? Então aqui nós já estamos começando a tentar projetar um controlador também para que tenha uma dada resposta transitória que a gente queira, certo? A primeira ferramenta era simplesmente para ver o erro em regime permanente. Aqui eu já estou tentando mexer com o transitório. Então, duas ferramentas que vocês já conheciam para sistemas contínuos, elas não são idênticas, mas são muito similares para sistemas discretos. Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos seguir em frente? Joia. Bom, continuando aí então com resposta transitória, né? Então, mais uma ferramenta que vocês conhecem é o diagrama de Bode, certo? Então, eu estou mostrando aqui o diagrama de Bode de um sistema de primeira ordem, cujo polo está em -1. O diagrama de Bode dessa função é a curva que está aqui em azul, certo? O meu polo, que está em 1 radiano por segundo, então um polo em -1, esse -1, o módulo dele, né, o módulo 1, é a frequência do sistema em radianos por segundo. Então essa é a frequência de corte do meu sistema. 1 radiano por segundo. E lembre que na frequência de corte, como o meu ganho aqui é zero, o ganho na frequência de corte é menos 3 dB. Se aqui fosse 20, o ganho seria 17. Então, o ganho da minha função de primeira ordem, na frequência de corte, é sempre 3 dB abaixo aqui do patamar da minha função, do meu diagrama de Bode. Bom, discretizando essa função de transferência com uma frequência igual a 1 e traçando o diagrama de Bode, eu tenho a curva em verde. Tanto aqui para o módulo, né, quanto aqui para a fase. Notem o seguinte, o meu diagrama de Bode do sistema discreto, ele trunca numa dada posição. Que posição é essa?
é a metade da frequência de amostragem. Um período de 1 segundo dá uma frequência de amostragem de 1 Hz. Em radianos por segundo, 1 Hz é multiplicar por 2π, que dá 6 alguma coisa. Notem que aqui 10 na 0 é 1, 2, 3 alguma coisa. Ou seja, 3 é a metade da frequência de amostragem. Que frequência que é essa aqui? É a frequência de Nyquist. Não tem sentido eu traçar o diagrama de Bode do meu sistema discreto acima da frequência de Nyquist. Então, a diferença entre diagrama de Bode de sistemas contínuos para sistemas discretos é que o sistema discreto ele tranca o diagrama de Bode, ele trava o diagrama de Bode na frequência de Nyquist. Notem que para frequências mais baixas, o meu diagrama de Bode do sistema contínuo e sistema discreto é muito similar. Porém, conforme eu vou me aproximando aí da frequência de Nyquist, da metade da frequência de amostragem, o erro vai começar a aparecer. Primeiro na face e, por fim, também no módulo. Bom, o que acontece, então, se eu aumentar a frequência de amostragem, ou seja, diminuir o período? Então, aumentei a frequência de amostragem 10 vezes. Então, minha frequência de amostragem agora é 10 Hz. Em radianos por segundo, metade da frequência de amostragem, frequência de amostragem vai dar 61 alguma coisa, metade vai dar 30. Então, se aqui eu tenho 10 na 1, aqui são 10 Hz, 20 Hz, a metade da frequência de amostragem está muito próximo de 30 Hz. Como eu aumentei a frequência de amostragem, agora, próximo do meu polo, próximo da frequência de corte, o meu erro está quase nulo. Erro em módulo nulo e erro aqui na fase muito pequeno. Se eu aumentar mais ainda a frequência de amostragem, eu vou jogando o meu erro para frequências maiores. Bom, se eu estou jogando o meu erro para frequências maiores, isso significa que o meu sistema discreto ele pode responder de uma forma mais rápida, certo? Em geral, o tempo de resposta está ligado com o ganho. Então, era mais ou menos aqui que eu queria explicar para vocês que se eu aumento a frequência de amostragem, o meu sistema discreto ele só vai ficar instável com ganhos maiores. Por quê? Porque o erro para o meu sistema contínuo em comparação com o discreto, ele vai ficando maior somente em frequências mais altas. Cada vez para frequências mais altas. Quanto mais eu aumentar a frequência de amostragem, maior vai ficando essas frequências e eu só vou obter erros em frequências muito elevadas. Por isso eu posso aumentar o ganho mais no sistema discreto. Não é tão intuitivo assim ainda, tá? Talvez quando a gente olhar ali margem de fase, margem de ganho do diagrama de Bode, talvez fique um pouco mais claro. Bom, então nós vimos o diagrama de Bode, sistemas de primeira ordem. Variamos a frequência de amostragem de 1 até 100 Hz e vimos que quanto mais eu aumento a frequência de amostragem, mais o erro entre o meu diagrama contínuo em relação ao discreto vai ficando para frequências mais elevadas. Certo? Para frequências mais baixas e próximo dos polos, esse erro vai ficando nulo. Se eu tivesse feito o inverso, ia representar que a minha frequência de amostragem poderia ficar menor do que a frequência do meu polo. Nesse caso, com certeza, eu ia obter um resultado totalmente diferente entre sistemas contínuos e sistema discreto. Certo? Então, primeira regra para a gente escolher aí a frequência de amostragem, certo? Ela tem que ser maior do que a frequência dos meus polos. E mais, se eu só escolher uma frequência que é o dobro, eu estou respeitando o teorema de Nyquist.
Mas lembrem que o teorema de Einstein pressupõe a implementação de filtros ideais. E o zero ordem Vold não é um filtro ideal. Então eu devo escolher uma frequência de amostragem que tem que ser de 10 a 20 vezes, pelo menos, maior do que a frequência dos meus polos. Esse é um primeiro chute para a frequência de amostragem que eu devo utilizar, que vocês devem utilizar nos seus projetos. Certo? Vocês devem conhecer a frequência, ou traça o diagrama de Bode, ou analisa os valores dos polos e escolhe uma frequência que seja de 10 a 20 vezes. Na minha experiência, aí, tem dado o melhor resultado 20 vezes maior. Em alguns casos, 10 vezes ainda não é suficiente. Então, de 10 a 20 vezes maior do que a frequência dos polos. Bom, vamos ver então agora um sistema de segunda ordem. Então é um sistema de segunda ordem, mas tem dois polos reais. Então esse sistema é um sistema que tem um polo dominante. Certo? Então ele tem um polo em 1, um polo em 2. Então o polo em 2, o polo em 1 na verdade é o polo dominante, né? Então esse sistema responde de forma muito parecida de um sistema de primeira ordem. Estou discretizando esse sistema com uma frequência de 1 Hz. Então, notem que eu quase não tenho erro aqui entre o sistema contínuo e o sistema discreto. O sistema discreto continua truncando aqui na metade da frequência de amostragem, que nesse caso é 3 radianos. E no módulo eu tenho um dado erro aqui, certo? Um erro um pouco maior aí do que o erro que eu tinha no módulo, né? Na fase maior. Aumentei a frequência de amostragem. Novamente eu vou jogando essa curva aqui mais para cima, agora ela está em 30, e eu vou jogando o erro para frequências mais altas. Algo que eu não comentei bem no exercício, no vídeo anterior, se vocês lembrarem a questão do módulo de fase e módulo de ganho, o módulo de fase está ligado com o fato que o meu ganho, o meu módulo aqui do ganho tem que ser menor que zero se a fase for menor que menos 180. Bom, vocês notam que meu sistema contínuo, ele nunca ultrapassa aqui o menos 180. Então, por mais que eu aumente o ganho, eu nunca vou ter um ganho aqui maior que 1, com uma fase menor que menos 180 para o sistema contínuo. Mas o meu sistema discreto, a fase dele ultrapassa menos 180. Então, se eu aumentar demais o ganho, nós vamos ver lá no modo de fase, no modo de ganho, que esse sistema discreto fica instável. É algo análogo ao que nós vimos quando analisamos o lugar das raízes. Certo? Isso porque nós temos uma distorção aqui na fase do sistema discreto em relação ao sistema contínuo. Bom, se eu vou, voltando aqui, né? Se eu vou aumentando o ganho, então fui para uma frequência de 100 Hz, então agora a metade da frequência de amostragem está em 300 radianos, eu vou cada vez mais jogando esses erros do sistema contínuo em relação ao sistema discreto para frequências mais altas. Joia? Vamos ver mais um sistema de segunda ordem, só que agora eu tenho um par de polos complexo conjugado, cuja a parte real é igual a zero, ou seja, sobre o eixo imaginário. Então é um sistema que não tem amortecimento. Esse par de polos na posição de menos 1, né, módulo de menos 1, né, ele está então 1 radiano por segundo. Aqui está a frequência do meu par de polos. E como é um par de polos de segunda ordem,
ele tem um pico infinito aqui na frequência de amostragem, desculpa, na frequência dos polos. Porque meus polos não têm amortecimento nenhum. Então, novamente, né, eu estou com a frequência de 1 Hz, ou seja, a metade da frequência de amostragem é igual a 3. E os meus polos estão em 1 radianos. Exatamente na posição dos polos, o meu ângulo sai de 0 e vai para menos 180. O meu sistema discreto ele tem um certo erro, né, nessa região, e o erro vai aumentando conforme eu me aproximo da metade da frequência de amostragem. Vamos agora, de novo, aumentar a minha frequência. Então, aqui tem um erro numérico do MATLAB, certo? Menos 360 é igual a 0. Então, é como se essa curva, na verdade, estivesse em cima aqui do zero, tá? Então, é praticamente a mesma coisa. O problema numérico aí do MATLAB, ele joga para menos 360. Bom, mas comparando aí, então, o sistema contínuo com o sistema discreto, o sistema contínuo sempre em azul aqui e o discreto em verde, notem que o erro do módulo foi para uma região longe aí da frequência de corte dos meus polos. Se eu visualizar aqui esse menos 360 está em cima do zero, eu também praticamente não tenho erro, começo a ter erro nessa região aqui na face. Uma outra coisa que vocês devem ter observado é que o erro na fase vai sempre no sentido de aumentar a defasagem. Porque o meu amostrador ele é um atraso para o sistema discreto. Quanto maior a frequência, maior esse atraso. Então, é uma outra coisa que diferencia o sistema discreto do sistema contínuo é que a fase para o meu sistema discreto vai sempre tender a aumentar. E isso vai ficar sempre ressaltado para frequências mais altas. Uma frequência muito baixa, um atraso no tempo pequeno é insignificante. Agora, para uma frequência muito alta, qualquer pequeno atraso é relevante. Vamos aumentar um pouco mais a frequência. Agora o meu erro numérico não apareceu, né? Ele realmente jogou aqui em zero. Exatamente na frequência de 1 radiano eu tenho aqui então meu ganho infinito e o meu ângulo sai de 0 para menos 180. E agora estou jogando meus erros aí, tanto no módulo quanto na fase, para frequências mais elevadas. Bom, acho que é o último caso que nós vamos ver aqui do diagrama de Bode. Um sistema que tem um par de polos complexos conjugados, mas com um amortecimento. Certo? Como o meu sistema tem amortecimento, esse meu módulo continua em 1 radianos por segundo, só que agora, como eu tenho amortecimento, esse valor não tende para infinito. Certo? Continua tendo um calombo aqui, que é desse par de polos complexos conjugados, mas a parte real é negativa, então eu tenho um dado amortecimento. O anterior eu não tinha amortecimento nenhum, por isso aqui eu tinha um pico que tendia a infinito. Bom, então para a frequência de 1 Hz, de novo, metade da minha frequência de amostragem em 3 Hz, aqui está em 1 radianos por segundo. Aqui em 1 radiano por segundo eu tenho então minha frequência de corte. Se eu aumentar aí minha frequência de amostragem, vou colocar 10 Hz, o erro que eu tinha aqui próximo aos meus polos na fase, eles não existem mais. Notem que aqui na região dos meus polos eu quase não tenho erro. Eu jogo o erro para regiões mais elevadas. E, de novo, esse sistema, a fase máxima dele, para o sistema contínuo, nunca passa menos 180. Já o meu sistema discreto, ele ultrapassa menos 180. Isso vai dificultar a questão da margem de fase e margem de ganho. E para a frequência de corte igual a 100, aqui então metade da frequência de amostragem é 300 radianos, que correspondem à frequência de amostragem de 100 Hz. Eu vou jogando então os erros cada vez mais para frente.
Então, se eu voltar para o caso anterior, em 10 Hz, aqui na região de 2 radianos, eu já tenho erro. Para 100 Hz, eu só vou começar a ter erro aqui para em torno de 20 radianos. Joguei os erros 10 décadas acima. Certo até aqui, pessoal? Deu para relembrar o diagrama de Bode aí de sistema contínuo e deu para entender a diferença para o sistema discreto? Tá jóia, pessoal. É sempre bom que de vez em quando vocês coloquem um sim, um ok ou um não, para eu ter certeza que vocês estão acompanhando aí, que o sistema não travou, tá? Teve um dia que o sistema, minha tela travou, eu só fiquei descobrindo que ela travou uma meia hora depois. Bom, então, terceira ferramenta que nós vimos, que vocês já conheciam para sistemas contínuos, e que não é idêntica, mas é similar para sistemas discretos. Então, a gente sempre vê que para sistemas discretos tem uma pequena diferença. E nesse caso aqui, a primeira diferença é o fato do meu sistema discreto truncar o diagrama de Bode em metade da frequência de amostragem. O meu diagrama de Bode do sistema discreto, eu sempre vou ter um erro próximo aqui da frequência, da metade da frequência de amostragem, e eu sempre vou ter um atraso maior. Nós vimos isso em todos os casos que eu plotei para vocês aqui, certo? Tanto para sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem com e sem amortecimento, sistema de segunda ordem somente com polos reais. Então, em todos os casos que nós vimos, sempre essa mesma característica. Se eu aumento a frequência de amostragem, eu jogo esses erros para frequências mais altas. E eu sempre tenho em frequências altas um certo atraso maior aqui da fase. Bom, dando continuidade aí, vamos ver margem de ganho e margem de fase. Vocês devem lembrar que margem de ganho e margem de fase, a gente aplica em cima do diagrama de Bode, certo? Então, a margem de ganho, a sua definição é o ganho, onde a fase é igual a mais ou menos 180. Se esse ganho, onde a minha fase é mais ou menos 180, for menor que 1 ou 0 dB, o sistema é estável. Já a margem de fase é a fase onde o ganho da planta é igual a 1 ou 0 dB. Se essa fase for menor que 180 e maior que menos 180, estiver entre essas duas regiões, o sistema é estável. Bom, a função no MATLAB que me plota a margem de ganho e margem de fase, ou seja, ele plota o diagrama de Bode, mas passa as informações da margem de ganho e margem de fase. É o comando margem. Certo? Então, eu coloco aqui a função de transferência em malha aberta e ele me plota aqui o diagrama de Bode. Vamos ver um caso aqui. Então, aqui eu estou colocando somente o sistema discreto, certo? Então, esse é o caso onde o sistema de primeira ordem tinha um polo em 1, e nós discretizamos esse sistema com 1 Hz. Aqui ele está dizendo que a margem de fase é 6,7 dB em 3 radianos, ou seja, eu venho na minha frequência onde meu sistema tem fase igual a menos 180 ou 180. Então, aqui, o meu sistema chega em menos 180. Exatamente na metade da frequência de amostragem, ou seja, 3,1 radianos por segundo. O valor, a diferença do meu ganho para zero dá menos 6,7. Ou seja, aqui o ganho é menos 6,7. Bom, o que é esse ganho, né? Significa que eu posso aplicar um ganho de 6,7 dB. Esse é o maior ganho que eu posso aplicar. Bom, mas qual valor numérico é um ganho de 6,7 dB? Bom, nós sabemos que a definição de dB
é 20 log do meu ganho. Então, esse ganho de 6,7 dB, se eu vier nessa equação e isolar o K, e aplicar o valor de 6,7 dB, eu vou obter o ganho, que é o maior ganho possível que eu posso colocar para um ganho proporcional nesse sistema. Nós vamos chegar aqui para 6,7 dB, o ganho que eu posso aplicar nesse sistema é 2,16. Esse é o ganho máximo que eu posso aplicar. Se eu aplicar um ganho maior que 2,16, esse sistema vai ficar instável. Então, vou fazer o seguinte. Vou aplicar um ganho em malha aberta de 2,16 e vou tentar calcular de novo a margem de ganho e a margem de fase. Não sei se vocês conseguem ler, né? Está muito pequeno aqui, não sei a resolução do vídeo de vocês. Mas agora que eu multipliquei o meu sistema por 2,16, que é o limite do ganho, e calculei de novo o ganho de margem de fase, margem de ganho, o meu margem de ganho agora é 0. Se eu aumentar um pouquinho que for o ganho do meu sistema, ele vai ficar instável. Então, deixa eu ver se eu já tenho aqui. Sim. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a resposta ao degrau do meu sistema. Primeiro, em malha aberta. Então, em malha aberta, o meu sistema aqui, G de 1, se eu aplicar um degrau, ele vai tender aqui para um dado valor, certo? Vai ficar estável. Em malha fechada, com um ganho unitário nesse momento, certo? O meu sistema ele oscila um pouco e estabiliza. Se eu aplicar agora o ganho de 2,16, apliquei um ganho aqui de 2,16 e fechei a malha, o meu sistema em malha aberta é um sistema de primeira ordem, ele não fica instável, certo? Ele só foi para um valor mais alto. Estabilizou aqui, por coincidência, em 2,16. Já o meu sistema em malha fechada, notem que ele ficou oscilando. Ele está no limite da estabilidade. Ele ficou oscilando, mas se vocês olharem aqui, vocês veem que a amplitude está diminuindo aos poucos. Esse sistema, uma hora, ele vai estabilizar nessa posição tracejada, mas vai demorar muito. Então, eu coloquei um ganho que está no limite da estabilidade do sistema. Como ele está no limite da estabilidade, ele vai oscilar muito, mas uma hora ele estabiliza. Então, o que estava querendo mostrar para você o significado dessa margem de ganho, certo? Através, então, aqui do diagrama de Bode, eu obtenho essa margem de ganho, que significa o máximo ganho. O interessante aqui é que eu estou analisando o diagrama de Bode do sistema em malha aberta. Mas eu estou concluindo qual que é o maior ganho que eu posso aplicá-lo para o sistema em malha fechada. Notem que eu estou falando de um ganho proporcional. Se eu quiser fazer coisas diferentes, eu preciso aplicar um controlador mais complexo. Mas, para um ganho proporcional simples, o limite de ganho que eu posso aplicar nesse sistema de primeira ordem é 2,16. Se eu aplico, então, 2,16 no meu sistema em malha aberta, a minha margem de ganho agora vai para 0. Ou seja, qualquer ganho que aumentar aqui vai instabilizar. E aqui, então, estou mostrando a diferença do meu sistema em malha fechada para o ganho unitário e para o ganho de 2,16. Limite da estabilidade. Bom, se eu tivesse colocado um ganho de 2,2, ou seja, aqui eu ultrapassei o limite da estabilidade, de novo, o meu sistema em malha aberta, ele é um sistema de primeira ordem, tem o polo menor do que, módulo menor que 1, ele é estável, então ele estabiliza. Mas em malha fechada, como eu aumentei demais o ganho, esse sistema ficou instável. Ele está oscilando e a amplitude de oscilação está aumentando cada vez mais. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos analisar aí
a margem de ganho de fase para um sistema de segunda ordem. Então aqui esse sistema de segunda ordem tem um par de polos complexos conjugados, mas com dado amortecimento. Não é um número imaginário puro, então ele tem amortecimento. Esse par de polos está aqui, se eu olhar aqui a frequência 10 na 0 dá 1 radianos por segundo. Esse sistema está amostrado... Opa, deixa eu ver se eu já passei... Não, eu comecei mostrando esse sistema aqui com 10 Hz, ou seja, metade da frequência de amostragem está em 30. Então, ele está me dizendo que a margem de fase dá 18, margem de ganho 18,1 dB e a margem de fase 29,3 graus. Então, no ângulo onde menos 180, eu tenho 18,1 dB abaixo do zero, certo? Então aqui é menos 18,1 dB. A margem de fase, eu venho onde a minha curva aqui cruza o eixo zero e vejo qual que é a fase que eu tenho aqui. Dessa fase para menos 180, eu tenho 30 graus de diferença. 29,3. Bom, o que significa então esses 18,1 dB? Vou fazer a mesma coisa que no anterior, certo? Eu venho na definição de dB, que é 20 log do ganho, isolo o ganho e vou aplicar esses 18,1. Vou obter que esse ganho de 18,1 corresponde a um ganho de 8. Se eu multiplicar essa função aqui... eu estou mostrando primeiro a resposta, certo? Então, em azul aqui eu tenho o sistema em malha aberta. Se eu aplicar um degrau, ele oscila aqui e vai estabilizar abaixo de 1. E aqui o sistema em malha fechada, em verde. Então, note que em malha fechada esse sistema está oscilando com uma frequência maior. Vai estabilizar num ponto menor e está oscilando com uma frequência maior. Se eu então para demonstrar, aqui em vez eu sei que o meu limite de ganho é 8. Eu multipliquei aqui a minha função por 16, o dobro do limite aí que para não instabilizar o sistema. Agora, quando eu calculo a margem de fase, me dá menos 5,95, ou seja, menos 6. Ou seja, eu tornei o sistema instável. Se eu plotar agora a minha resposta, em malha aberta o sistema não é instável, porque meus polos estão dentro do círculo unitário, mas em malha fechada, com esse ganho de 16, meu sistema oscila e com uma amplitude cada vez maior, ou seja, meu sistema ficou instável em malha fechada. Por quê? Porque eu apliquei um ganho maior do que o ganho em margem de fase que eu podia aplicar, que o limite era 8. Então, pessoal, dúvidas aí? Basicamente, na aula de hoje, nós vimos então algumas ferramentas que vocês já conheciam de sistemas contínuos. Vimos que elas são muito parecidas, mas sempre tem algum detalhe ali entre elas, certo? Que diferencia para sistemas discretos ou sistemas digitais. Mas a gente pode utilizar de forma então bem parecida. São coisas que vocês já conheciam, só tem que adaptar um pouco aí para sistemas discretos. São ferramentas que nós podemos utilizar aí, então para projetar nos nossos controladores ou para adaptar os controladores. A gente viu que, em geral, sistemas discretos é mais fácil instabilizar do que um sistema contínuo, certo? Então nós temos que ter um pouquinho mais cuidado na hora de projetar o controlador. Bom, pessoal,
Então, vocês, o que eu tinha aí para a aula de hoje era até aqui. Eu acho que a gente tentar ver mais coisas, eu acho que vai começar já a ficar um pouco demasiado. Vocês já têm, então, as ferramentas aí para estar fazendo a primeira parte do projeto. Se você, então, minha dica aí para vocês definirem frequência de amostragem para o sistema em malha aberta. Para o sistema em malha fechada, vocês vão ver que talvez a escolha que vocês fizeram em malha aberta não seja suficiente. Mas eu vou deixar essa discussão para uma próxima aula, tá? Então, baseado no sistema em malha aberta, vocês podem pegar os polos do sistema, certo? Esses polos correspondem a uma frequência em radianos por segundo. Vocês devem escolher uma frequência de amostragem que seja de 10 a 20 vezes maior do que a frequência dos polos. Tomar cuidado aí que os polos, a frequência em radianos por segundo. E a função que discretiza no MATLAB, vocês vão entrar com período, certo? Então, cuidado com essas conversões de unidade para não utilizar uma frequência não adequada na discretização. Certo, pessoal? Então, se não houverem dúvidas, como ninguém tem dúvida, estou então encerrando a nossa aula, certo? Até semana que vem eu defino aí se a nossa aula vai ser síncrona ou assíncrona. Joia, pessoal? Ok, então. Nos vemos então semana que vem, pessoal. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Até mais.